Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a crise aí das montadoras nacionais, pessoal. É uma crise silenciosa, tá? Não se fala sobre isso aí, só alguns canais do YouTube que estão falando sobre isso aí, mas vocês podem ver que a grande mídia não está falando sobre essa crise, tá? As montadoras, apesar de ter vendido mais o ano passado, mais esse ano, no geral, tem vendido mais por causa das locadoras, tá? Porque o pessoal que compra os carros lá diretamente com eles. E eles falam o seguinte, que no varejo, cada dia mais diminui as vendas dos carros, tá? Cada dia mais vende menos. Hoje, para vocês terem uma ideia, 54% dos carros vendidos aqui no Brasil são vendidos para locadoras, para pessoas que têm descontos, né, que pessoas fazendeiros, pessoal do campo, por exemplo, e algumas empresas que têm desconto aí, PCD, que tem desconto do governo aí. A maior parte dessa frota é vendida para essas categorias, tá? Principalmente locadoras, tá? Esse pessoal compra muitos carros. E está acontecendo o que, pessoal? Isso aí está fazendo a indústria nacional girar, mas aí com um número que não existe, sabe? Porque o povo mesmo, o cidadão não está comprando os carros. Quem está comprando os carros são mais as locadoras, essas empresas. Então é um número aí falso, tá? De certa forma, tá? Porque está vendendo os carros, tá? Mas não é para pessoa física, pessoa jurídica. No varejo, as vendas diminuem a cada ano, tá? Eu, por exemplo, eu sempre estou indo em concessionárias para fazer algumas gravações, para ver como está o mercado, e cada dia mais você nota que o movimento das concessionárias estão diminuindo, tá? E os vendedores reclamam, falam que realmente está tendo uma baixa visita, tendo público para ver os carros, tá? O pessoal está perdendo muito, sabe, a vontade de comprar, porque os carros estão cada dia mais caros aqui no Brasil, tá? Tem os carros chineses aí para competir agora, que trouxe aí um fôlego aí para o consumidor. Os carros chegam a custar até 30%, 40% mais barato, só que são carros importados e isso aí está causando prejuízos para as montadoras nacionais. Por esse motivo, as montadoras nacionais novamente enviaram uma carta essa semana para o presidente Lula pedindo para adiantar o imposto aí sobre carros importados. E qual é o motivo? As montadoras, principalmente a BYD, está trazendo o carro aí sistema SKD, tá? Quase montado já, terminando a montagem aqui no Brasil e vendendo os carros. A intenção deles é fazer isso aí, trazer esses carros para cá e vender como carro nacional. Só que não está sendo feito solda aqui no Brasil, está sendo feito um monte de coisa. E os caras querem o quê? Que já implemente esse imposto aí para o carro elétrico, que é de 35%, que a tendência era para implementar no final do ano que vem, mas eles querem que adianta esse imposto de 35% para diminuir a entrada de carros chineses aqui no Brasil. Os chineses cada dia mais estão vendendo mais, tá? Porque eles têm um bom produto e isso aí não vai se negar. E tem um bom preço também, vendo aqui da visão dos carros, do produto nacional, que sempre foi muito caro os carros aqui. E só que tem um outro problema dos chineses também lá. Eles produzem mais ou menos de 30 a 40. Eles têm capacidade para produzir até 40 milhões de carros anuais. Hoje eles produzem mais ou menos 30 milhões. Só que o mercado interno consegue absorver de 18 a 20 milhões de carros anuais, tá? Então os caras têm uma sobra aí de 10 a 12 milhões de carros. Os caras têm que vender esses carros. Então qual é o drama hoje em dia? Eles estão trazendo esses carros para cá. Eles querem o mercado nacional, porque eles vão ter onde desovar esses carros, e as montadoras acusam eles disso aí, tá? Que eles estão desovando carros aqui, e os caras, só que a coisa tá meio, como se diz, sangrenta, porque na China também está havendo essa disputa lá entre as montadoras. A China tem mais ou menos 115 a 116 montadoras lá dentro, tá? Então tem uma guerra sangrenta lá entre eles. E inclusive a semana passada, o governo até alertou as montadoras sobre essa guerra, porque os caras estão vendendo, segundo o governo chinês, eles estão vendendo carro lá dentro abaixo do que é necessário para produzir esses carros.
Então, olha só o negócio, hein? Aí, se vocês lembram aí que muitas vezes alguns países acusam os chineses de dumping, é por causa desse tipo de coisa. Os caras, para ganhar no mercado, vendem o carro com prejuízo. Mas por que eles conseguem fazer isso aí? Por causa do apoio do governo a essas empresas. O governo empresta dinheiro a juros baixíssimos para essas montadoras, tá? Muito baixo mesmo. E acontece que os caras têm fôlego para fazer esse tipo de coisa. Então, até o governo chinês quer acabar com isso aí. Agora, as montadoras, aí voltando para o âmbito nacional, as montadoras aqui se reuniram essa semana e escreveram uma carta ao presidente Lula pedindo aí para ele implementar esse imposto de 35% para agora, para diminuir essa concorrência aqui dentro, porque os caras estão ganhando muito mercado e os caras vão sentir. Eles falam o seguinte: se não implementar isso aí, se deixarem a BYD trazerem os carros aqui no sistema CKD e diminuir os impostos, não implementar, os caras vão começar a fazer demissão aqui, tá? E olha que são muita gente, os caras podem fazer isso aí realmente, tá? Então, o presidente do governo vai ter que fazer alguma coisa, nesse sentido não vai poder ficar ausente, porque isso aí significa muitos empregos aqui, tá? Não só na indústria, tá? No comércio também, porque afinal de contas tem as concessionárias, tem a loja de carros que vende esses carros, que trabalham com esses carros. Então os caras vão ter que pesar o que vai fazer, porque senão você vai significar muita demissão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.